JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Lei 9.503 de 97. Código de Trânsito Brasileiro. Crimes de trânsito. Dispositivos na Constituição Federal sobre trânsito e transporte. Artigo 21. Compete à União. Competência exclusiva da União. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes e também legislar sobre trânsito e transporte. Ainda na Constituição Federal, artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Artigo 30. Competência dos municípios. O município deve legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Constituição Federal, artigo 144, trata sobre segurança pública. No parágrafo 10, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Legislação sobre Uber, em função do interesse. A União, organização das diretrizes básicas sobre a política nacional de transporte. Legisla sobre trânsito e transporte nas diretrizes básicas. O município vai legislar sobre o Uber quando houver interesse local. Lei 9.503 de 97. Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Capítulo 19. Dos crimes de trânsito. Seção 1ª. Disposições gerais. Aplicação subsidiária do CP, do CPP, GCRIM, está previsto no CTB no artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95, no que couber. A Lei 9.099 de 95 é a lei que trata dos juizados especiais criminais, do GCRIM.
Lei 9.099 de 95 cuida das infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções e os crimes com pena máxima até 2 anos. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. O sursis processual está previsto na Lei 9.099 de 95 e aplica-se em qualquer crime. Deve atender às seguintes condições: pena mínima até 1 ano, a suspensão de 2 a 4 anos, o agente não está sendo processado por outro crime, não ter sido condenado por crime, atender os requisitos do artigo 77 do Código Penal, agente não ser reincidente, ser avaliado os antecedentes, circunstâncias, conduta social, culpabilidade, motivos, personalidade, e não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, sursis penal, artigo 77 do Código Penal. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz. Este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. A suspensão será revogada se, no curso do prazo do período de prova, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Essa suspensão é obrigatória do parágrafo 3º. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Esta suspensão é facultativa. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará
extinta a punibilidade. Não ocorrerá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo 89, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Código Penal, artigo 77. Requisitos da suspensão da pena. Neste caso, já houve condenação. É o sursis penal. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. E não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do CP. Artigo 77, parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, da suspensão da pena. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Neste caso, trata-se do sursis etário e humanitário. Artigo 44 do Código Penal. Neste caso, já houve condenação. Trata-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Ainda tratando da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão.
sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. CTB, artigo 291, parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, e transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Artigo 9.099 de 95. Medidas despenalizadoras. Estão nos artigos 74, composição civil. 76, transação penal. 88, representação. E 89, suspensão condicional do processo. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarretará a renúncia ao direito de queixa ou representação. Artigo 76. Trata da transação penal, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Não será admitida transação penal. Parágrafo 2º do artigo 76. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo, não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Ainda tratando sobre transação penal, aceita a proposta pelo autor da infração
e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Da sentença prevista no parágrafo anterior, sentença de transação penal, caberá a apelação referida no artigo 82 desta lei. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Artigo 88. Trata sobre representação. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Inquérito policial para investigar lesão corporal culposa no trânsito. CTB, artigo 291, parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Parágrafo 1º do artigo 291. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora.
o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Código Penal, artigo 59, fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Suspensão da CNH no CTB, no artigo 292. Não é pena substitutiva. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Previsão expressa de suspensão da CNH. Crimes dos artigos 302, homicídio culposo. 303, lesão corporal culposa. 306, embriaguez ao volante. 307, violação de suspensão. E 308, racha. Neste caso, ocorre pena privativa de liberdade mais suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Suspensão da CNH. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Entrega da CNH suspensa. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Se não entregar a carteira, comete o crime do artigo 307, parágrafo único. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixar de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Início do prazo da suspensão. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal,
estiver recolhido a estabelecimento prisional. Medida cautelar de suspensão da CNH. Pode ser de ofício, a requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Artigo 294 do CTB. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Reze para combater a decisão cautelar. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Artigo 295 do CTB. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Caso de reincidente específico, suspensão da CNH e demais penas. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime prevista neste Código, crimes de trânsito, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Artigo 297 do CTB. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Não se aplica a multa nos delitos de perigo. Esta multa reparatória não é pena, tem natureza civil. A multa reparatória pode ser aplicada cumulativamente com prestação pecuniária. A multa reparatória tem natureza civil e a prestação pecuniária tem natureza penal. Parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal. Multa. Esta multa tem natureza penal. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e, no máximo, de 360 dias multa. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. O valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. CTB, artigo 297, parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo.
a multa não é calculada com base no artigo 49 do CP. Não abrange o dano moral. CTB, artigo 297, parágrafo 2º, aplica-se a multa reparatória o disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigos 50 a 52 do Código Penal. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando aplicada isoladamente, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, concedida a suspensão condicional da pena. O desconto não pode incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Artigo 51 do CP. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Agravantes genéricas no CTB. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração, com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga, utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante e sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Agravantes do CTB 298 e agravantes do CP, artigos 61 e 62. Aplica-se conjuntamente, desde que sejam diversas, sob pena de incidência de bis in idem. A circunstância agravante não pode ser aplicada se o fato já configurar elemento do tipo ou causa de aumento de pena
previsto no tipo legal. Circunstâncias agravantes no CP, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência. Ter o agente cometido o crime por um motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez pré-ordenada. Agravante no caso de concurso de pessoas. Artigo 62 do CP. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Prisão em flagrante e fiança. Artigo 301 do CTB. O condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Requisito: pronto e integral socorro à vítima.